a partir de agora, vamos fazer uma leitura dinâmica do Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente para você que está iniciando nesse mundo de concurso. Se você ainda não é nosso seguidor, se inscreve nesse canal. Artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O que é proteção integral? Proteção integral vai ser o quê? É o conjunto de mecanismos jurídicos com a função de defesa da criança, no caso, e em todos os seus aspectos. O ECA, a base do ECA é o artigo 227 da Constituição Federal, que diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Olha só, cuidado, isso aqui é absoluta prioridade. Não é simplesmente com prioridade, é com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, isso aqui é artigo 227 da Constituição Federal. É bom você dar uma lida, uma relida para fixar esse artigo que é muito importante. Descendo aqui, continuando a nossa leitura, vamos chegar aqui no artigo 2º. Olha só, as questões, o link das questões estão na descrição do vídeo. Vamos ver aqui, ó, o artigo 2º. Artigo 2º aqui, bem interessante aqui, né, ó. Para os efeitos desta lei, que lei? Para os efeitos do ECA, para os efeitos desta lei, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Ou seja, isso aqui cai muito em concurso para enganar você. 11 anos e 11 meses. 11 anos e 11 meses, tá? A pessoa até 12 anos de idade, não é a pessoa com 12 anos, é até 12 anos. Considera-se criança. Isso aqui é bem batido, mas é bom a gente sempre relembrar para você não cair nessas pegadinhas. A gente traz aqui o artigo 105. Ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Medidas de proteção. Olha só, a criança está relacionada a medidas de proteção, mas isso geralmente não cai em concurso para professor. É só para você se posicionar aqui. Depois você dá uma olhadinha, lê o artigo 105 e depois o artigo 101. Isso aqui aprofunda muito o seu conhecimento. Aí vem aqui, ó, considera-se adolescente. Aqui a gente viu que considera-se criança. Considera-se criança. O importante aqui é a criança, é a pessoa até 12 anos de idade. Aí aqui vem o adolescente. Quem é o adolescente? É a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Você teve 12 e 18 anos de idade, é adolescente. 12 anos completos e 17 anos e 11 meses. 18 anos incompletos. Cuidado com isso também. 12 anos completos e 17 anos e 11 meses. Aí vem aqui, vamos pegar o Código Civil em relação a isso aqui. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Lembrando que isso aqui não vai ser cobrado em prova para professor, né? Isso aqui é só uma observação para quem quiser se aprofundar nesses casos. Sempre é bom você saber um pouco mais. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, ó, tanto no ECA, a pessoa até 17 anos e 11 meses. Depois de 18 anos, ela atinge a maioridade, conforme o artigo 5º aqui do Código Civil. Vamos ver aqui, ó, artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. Isso aqui também dificilmente vai cair em concursos para professor, mas isso aqui é bom você saber para você entender o contexto da coisa. Não fica pegando as coisas pela metade. Se você entender o contexto, você não erra nenhuma questão.
Então, assim, ó, quando a gente coloca um artigo aqui, artigo 104, é porque ele é importante. Tem o artigo 5º aqui do Código Civil, é porque ele é importante. E custa alguma coisa? Não custa nada você sempre ir além dos seus conhecimentos. Não custa nada. Veja que aqui também, ó, o Código Penal também está aqui, ó. No artigo 27 ele fala: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Qual é a legislação especial nesse caso aqui? A legislação especial nesse caso aqui é o ECA. E o ECA, ele fala aqui, ó, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. O Código Penal, ele está se referindo a isso aqui. Aí vem aqui, ó, o que são pessoas, o que são inimputáveis? Inimputáveis, não se pode aplicar pena. Uma pessoa inimputável não se pode aplicar pena. Aplica-se o quê? Aplica-se medidas socioeducativas. As socioeducativas, só para você entender. Quando é inimputável, aqui está dizendo aqui, ó. Por isso que o Código Penal fala assim, não, vai lá no ECA porque eu não posso mexer com isso. Porque o Código Penal geralmente mexe com pena. E o Código Penal fala que eu não mexo com inimputáveis. Quem mexe com inimputáveis é a legislação especial. E nesse caso, a legislação especial vai ser quem? Vai ser o ECA, certo? Não tem muito aqui o que, né, você errar em questões, porque eles geralmente vão pegar aqui, ó, nos 11 anos e 11 meses, e depois aqui no 12 anos completos e 17 anos e 11 meses. Aí você já está fascinado contra isso. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto aqui. Esse aqui é interessante, tá? As pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Olha só, o ECA, ele pode ser aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Nos casos em que a lei vai falar assim, ó, não, vamos aplicar o ECA nesse caso. Ah, mas qual lei? Não esquenta. A lei vai falar. Aplica-se aqui, ó, excepcionalmente esse estatuto. Nos casos expressos em lei. A lei vai te dizer. No caso de concurso para professor, ele não vai perguntar qual a lei, qual caso que o ECA é aplicado. Não. No concurso para professor, a questão vai chegar. Vai colocar isso aqui, ó. Complete a frase. O ECA é aplicado somente a criança e adolescente. Ele coloca somente. Você já fica esperto. O ECA se aplica somente a criança e adolescente. O ECA aplica-se apenas a crianças e adolescente. O ECA é exclusivamente para criança e adolescente. Não, veja aqui no parágrafo único ele fala aqui, ó, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto. Aplica-se excepcionalmente. Então, o ECA pode sim ser aplicado para pessoas entre 18 e 21 anos de idade. É isso que você tem que saber e pronto. Não tem segredo. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Bem lógico, né? Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Olha só, é lógico que todo ser humano goza dos direitos fundamentais lá do artigo 5º. Além disso, a criança e adolescente, ela tem esse direito aqui, a proteção integral de que trata esta lei. Além do previsto no artigo 5º da Constituição Federal, temos também aqui o ECA para proteger a criança e o adolescente, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades. Olha aqui, ó, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. O que é isso aqui? Condições de legalidade e de dignidade. Simples aqui. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Aqui é bem lógico, né? Aqui a banca ela pode achar que você é tonto e falar assim: os direitos enunciados no Estatuto da Criança e Adolescente aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, com exceções de crianças tal, com exceção disso e daquilo.
somente se a criança... Não, aqui é literalidade. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Sem discriminação. Não tem... O código aqui, ele é claro, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiental e social, condição regional e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. É lógico que não vamos entrar nesse debate, que no papel tudo é bonito, a realidade é totalmente outra, nós sabemos, mas o que importa é você ter que isso aqui, marcado no coração. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação, etc, etc. Isso aqui é a nossa revisão do ECA, nossa leitura dinâmica. Aí veio aqui o artigo 5º, né, que garante tudo isso aqui, artigo 5º da Constituição Federal, para a gente só relembrar. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí tem o princípio, isso aqui é o princípio da igualdade, é o que está aqui, sem discriminação, tem que respeitar, não tem outro caminho. Agora chegamos aqui no artigo 4º, lembrando que aqui a gente está fazendo uma leitura dinâmica aqui para a gente se situar no ECA. Artigo 4º, é dever da família, lembra do artigo 227 que a gente deu uma lida? Olha só, o artigo 4º vai repetir o artigo 227, É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. Pode acontecer da banca pegar aqui, é dever, ela coloca assim, é dever apenas da família, é dever apenas da comunidade, é dever apenas da sociedade geral, é dever apenas do poder público. É assim que a banca pega a maioria dos candidatos. Põe aqui, assegurar com, aí aqui ele tira essa absoluta, ele coloca aqui, assegurar com prioridade, tá? Ele tira aqui, assegurar com prioridade a efetivação dos direitos referentes apenas à vida, somente ao esporte, somente ao lazer, somente à cultura, somente à dignidade. Geralmente, a banca, ela vai suprimir algum termo ou vai colocar, vai acrescentar termos como apenas, somente, jamais, pode acontecer, tão somente. Cuidado com a banca. A banca vai querer te enganar de qualquer modo. Ela sabe que você estuda e por isso ela quer te pegar. Então vem aqui, parágrafo único, garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Já disse aqui, relevância pública, tá? Porque geralmente ela vai colocar públicos ou privados. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção, infância e juventude. Aqui bem lógico, né? Olha só, nas áreas relacionadas à proteção de infância e juventude, é lógico que vai ter um privilégio. Aí tem aqui um macetezinho que todo mundo já sabe, que é o PPPP, primazia, precedência, preferência e privilégio. Lembrando o seguinte, estamos fazendo uma leitura dinâmica aqui do ECA. Se você estiver curtindo, fala aí para eu saber se vocês estão gostando. Se falar, não, professor, não estou curtindo, não faz mais, a gente não quer mais, faz outra coisa, aí a gente faz outra coisa. Porque aqui a gente faz o que agrada a você.
Se você estiver curtindo essa leitura dinâmica aqui, a gente continua. Se não estiver curtindo, vai ser só esse vídeo, hein? Porque eu estou morrendo de calor aqui, mas estou firme e forte. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado aos seus direitos fundamentais. Aqui pode ser que por ação ou omissão, né? Por ação é quando você age contra os termos da lei. Por omissão é quando você deixa de agir nos termos da lei. Se você tinha o dever de agir e não age, você comete um crime por omissão. Quando você devia não agir, deveria ter ficado quieto e age, você comete um crime por ação. Na interpretação desta lei, leva-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoa em desenvolvimento. Os fins sociais a que ela se dirige. Direito é tudo relacionado uma coisa com a outra. Ó. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que a lei se dirige e às exigências do bem comum. As exigências do bem comum, está aqui, ó, as exigências do bem comum. Viu? Aqui eles pegaram o artigo 5º lá da lei de introdução ao direito brasileiro. Mas isso aqui você não precisa ter muita dúvida, porque geralmente em concurso para professor, eles vão tirar só termos. Eles tiram alguma coisinha aqui para complicar. Para mostrar esses exemplos, no link da descrição desse vídeo tem lá os nossos vídeos de questões. 90% dos nossos vídeos aqui são de questões comentadas, principalmente do ECA. Tem até uma aula aí de 10 horas do ECA, só com questões comentadas. Então aqui foi uma leitura até o artigo 6º. Na próxima aula a gente continua com o artigo 7º, se você gostar. Se você não gostou, avisa aí. Se você gostou, se inscreve nesse canal. É isso aí, grande abraço e sucesso. Valeu, tchau.